Vamos dar início mais um dos nossos vídeos, Direito Penal, parte 2. Nossas aulas são logicamente direcionadas a concursos públicos da área operacional, em particular ao DEPEN, mas lógico, não somente. Vale para todo e qualquer, desde que o programa seja lógico, o mesmo. Dando continuidade à definição de crimes. Crimes instantâneos e crimes permanentes. A própria nomenclatura já nos leva a ter ideia. Instantâneo, determinado momento. Um exemplo clássico, o furto. Praticou-se naquele momento, instantâneo. Já o permanente, ele requer um pouco mais, digamos, de lapso temporal. Um exemplo, o sequestro. O sequestro é um crime permanente por qual motivo? À medida que A sequestra B, enquanto estiver sob o domínio de A, está na condição de sequestrado e o sequestro está em andamento. Por isso que ele é classificado como permanente. Agora, necessariamente permanente, como nós falamos, vamos usar, pela segunda vez, talvez três, vamos usar a questão do sequestro. Então, ele é necessariamente permanente. Ficaria hilário falar que o sequestro durou 10 segundos. Não. Aí, por certo, seria o quê? Uma tentativa de sequestro, não necessariamente sequestro. Agora, eventualmente permanente. Eventualmente, quer dizer, em certos momentos permanente. A gente pode classificar o furto de energia elétrica. O furto, ele é, no caso, instantâneo. Aconteceu naquele momento. No entanto, ele pode eventualmente ser permanente. Que está furtando energia elétrica, fez aquela ligação clandestina, gambiarra, popularmente conhecida no Brasil como gato, né? É um termo popular, uma gíria popular. E aí, enquanto estiver sugando aquela energia, estará na condição de furto em andamento, permanente, eventualmente, porque o furto normalmente ele é instantâneo. Instantâneo de efeito permanente, o próprio furto. A furtou a B. Por mais que o objeto seja tomado de volta, por mais que A pague pelo delito, houve um furto. E aí fica da história aquele furto, né? Teve um efeito permanente. Não, logicamente, pela lembrança, ninguém está falando nisso. Mas pelo fato que, à medida que A se apropria da res furtiva, da coisa furtada, estando no domínio de A, no nosso exemplo, A seria o sujeito ativo e B o passivo, então, estando no domínio de A, o furto teve uma situação permanente. Outro também é a bigamia. Só que vamos falar um pouquinho sobre a questão da bigamia. Não confunda a bigamia com adultério. Mesmo porque, em agosto de 2005, a lei brasileira aboliu a figura do adultério. Talvez no reconhecimento de que neste mundo cada um é dono do seu corpo. Então, a bigamia dá-se quando um casal, né, está naquele relacionamento estável e casado, e um deles admite-se a casar com um terceiro, ainda na vigência do primeiro relacionamento. Então, aí caracteriza um crime de bigamia, ok? Nesse vídeo, talvez a gente fale duas ou três vezes sobre bigamia, sobre o próprio furto, né? Então, nesse caso aí, nós temos o crime instantâneo, né, com efeitos permanentes. Agora, o crime a prazo é aquele que requer aquele tempo prolongado com o delito em andamento. Peraí, então falamos disso agora há pouco. Qual foi o delito em andamento que a gente falou? Foi justamente o quê? O sequestro. Normalmente um prazo acima de 15 dias. Não quer dizer que não há sequestro de um dia, de uma hora, de um segundo. Mas que dure só esse tempo, não, porque a lei quer que, define que seja uma coisa
com lapso temporal relevante, né? Então, sequestro aí seria o que a gente chamaria de crime a prazo, né? Entre aspas, as suas parcelas. Unissubjetivos, unilaterais, monossubjetivos ou de concurso eventual. O que quer dizer? É um delito, é um crime que pode ser praticado por uma só pessoa, eventualmente por mais de uma. O artigo 121 do Código Penal fala de homicídio. O homicídio, ele é unissubjetivo. Tá? Por quê? Porque pode ser praticado por uma única pessoa, não há necessidade. Bigamia. Bigamia não pode ser praticado por uma só pessoa, de forma alguma, mas o homicídio pode. Né? Então, neste caso, pode ter um concurso eventual? Pode. Duas ou mais pessoas podem executar, tirar a vida de alguém em conjunto, aí sim é eventual, mas é o tipo de delito que pode ser consumado por um único sujeito ativo. Não esquece, sujeito ativo, na nomenclatura penal, é o delinquente, o criminoso ou a criminosa. Então, nesse caso aí, é o unissubjetivo, ok? Plurissubjetivo já está dizendo, né? Plurissubjetivo, quer dizer, haverá o concurso de mais de uma pessoa. Vamos ver aqui alguns tipos de plurissubjetivos para que, cair na prova, você não erre. Primeiro, plurissubjetivo de condutas paralelas, quadrilha ou bando. Observe bem. Na formação de quadrilha ou bando, aquele conjunto de pessoas estarão cada uma cometendo o seu ato delituoso, mas paralelamente um ao outro, ou seja, com uma intenção em comum. Então isso aí é plurissubjetivo, porque é mais de um sujeito ativo, mais de uma pessoa, mas de uma situação paralela, porque todas elas estão, digamos, predestinadas, vinculadas, desejosas ao mesmo resultado finalístico. Outro, plurissubjetivo de condutas convergentes. Muito cuidado com esse. Parece paralela, mas não necessariamente. Vamos lá. Vamos usar aqui nomes fictícios, tá bom? Então, nomes fictícios. Mariazinha e Joãozinho resolvem casar. E aí, Joãozinho diz, Mariazinha, eu vou casar contigo, mas tem um detalhe. Eu já sou casado com Paulinha. Mariazinha disse, vixe, vamos fazer o seguinte, não vou contar a ninguém não. Vamos casar assim mesmo? Então, ela está assumindo um ato delituoso, mas ela está assumindo a parte dela e ele assumindo a parte dele. Nesse caso aí, a gente pode falar o quê? Plurissubjetivo de condutas convergentes. Por que convergente? Porque cada um tem um direcionamento que leva à mesma situação. Parece muito com a história de quadrilha ou bando, né? Mas nesse caso em especial, nós estamos falando normalmente e necessariamente de duas pessoas nessa conduta. Lógico que para bigamia tem que existir no mínimo o quê? 3 pessoas. A que casa com B, onde A ou B era casado com C. Tem que ter pelo menos 3 pessoas. Mas nesse caso aqui a gente chama de plurissubjetivo de conduta convergente, porque estão em busca do mesmo resultado. Plurissubjetivo de condutas contrapostas. Olha que interessante. É necessária a existência de mais de um sujeito ativo, mas não estão, digamos, unidos em seus modos de pensar. Não estão acordados um para com o outro. Um exemplo claro, a rixa. Ok? A rixa. A rixa, onde 3 ou mais pessoas se degladeiam, se pegam, todas contra todas. Né? Então, nesse caso aí, haverá plurissubjetivo, mas com uma situação o quê? Divergente, diferente da bigamia, que era convergente. Ok? É muito interessante que eu fiz questão
Eu poderia ter colocado esses tópicos no quadro, ler e explicar, ou simplesmente, com a experiência que Deus nos deu, falar diretamente. Mas eu estou fazendo questão de produzir alguns vídeos com material onde deixa claro que nós, enquanto gestores de conteúdo, popularmente chamados professores, temos que dar um exemplo ao nosso aluno candidato e também aos alunos não candidatos de aulas seculares, né? De que é necessário estudar, é necessário ter material, é necessário ler. O ser humano, às vezes, quando sabe um pouquinho, tenta se arrogar a Deus. Não é bem assim, tá? Eu faço questão, nesses vídeos que a gente está produzindo, ainda num formato ainda bastante caseiro, mas bastante abençoado, lógico, de estar com o material, explicar ao nosso aluno, para mostrar a importância da leitura, a importância da dedicação e a importância de algo chamado humildade. Então vamos lá. Crimes eventualmente coletivos. Olha que interessante. Todas as vezes que falarmos eventualmente, o nome está dizendo. Nem sempre será daquele jeito, lógico, né? Então, eventualmente, no caso aqui, coletivo. Furto. De novo. Mas que tipo de furto? Porque eu tenho o simples e eu tenho o qualificado. O furto qualificado, com a participação de outra ou outras pessoas, tá? Aí, neste caso, ele se enquadra nisso. Eventualmente, o que? Coletivos, ok? Crime de subjetividade passiva única. Subjetividade passiva única. Quando falar o nome passivo, lembre de vítima. Passiva única, uma única vítima. Crime de subjetividade passiva, uma única vítima. E um exemplo bem simples, a lesão corporal. Muito cuidado, porque quando a gente estiver dando as aulas já com os artigos em si, a gente vai falar, por exemplo, de homicídio, que são os crimes contra a vida. Logo após, vamos falar aí de infanticídio, de aborto e por aí vai. E quando chegarmos à lesão corporal, cuidado que tem uma figura que confunde muito, que é a lesão corporal seguida de morte, tá? O animus, ou seja, o desejo do sujeito ativo é que vai determinar o tipo de delito. Às vezes, A busca ferir B de uma maneira clara, que nas circunstâncias normais não haveria ali um homicídio, não haveria um óbito. No entanto, por algum motivo, B foi a um óbito, mas a conduta de A foi uma conduta lesiva, não necessariamente fatal. Exemplo, uma pessoa que dá um tiro na testa da outra não está querendo só lesionar, está querendo matar. Mas uma que atira no joelho da outra e de repente acerta a veia femoral, mas sem querer, mostrando que o que queria era apenas ferir, aí entra o que nós chamamos de lesão corporal seguida de morte. A gente vai explicar com mais detalhe nas aulas sobre, principalmente, a questão de crimes contra a vida, que logo após a gente vai falar também na questão de lesões corporais, natureza grave, natureza gravíssima e por aí vai. Então vamos lá novamente. Estamos falando de crime de subjetividade passiva única, já vimos no caso aí a lesão corporal. Crime de dupla subjetividade passiva. Olha, a figura do aborto, ela é amparada não só por uma vertente. Existe também a questão de que alguém provoca na mulher um aborto sem a vontade dela. Neste caso aí, haverá duas vítimas. O feto, né? A gente chama de criança, mas a nomenclatura real é o feto, e a própria mãe daquele feto. Agora, numa condição de quê? De um aborto, onde a mãe não seja conivente com a ideia do aborto, tá? Porque alguém pode dizer, não, mas tem aquele aborto onde a própria mãe provoca. Não, aí é outra história. Nós estamos falando naquela parte
onde a pena poderá ser de 3 a 10 anos, daquele que provoca o aborto, logicamente, numa mulher, sem o consentimento dela, né? Podendo levar, inclusive, essa mulher até mesmo a óbito, aí onde haverá uma majoração da pena, é lógico, né? Crime de dano. Quando falamos em dano, um aluno ainda em início de carreira estudantil para concurso público ou da área jurídica, pensa logo em quebrar um objeto, uma parede, danificar o automóvel. Não. O crime de dano é isso? É também. Poucos vão lembrar que o homicídio também é um crime de dano. Se você ler, ele vai se dar. Produz-se com a efetiva lesão. Por quê? Porque no caso aí é um crime material, vai ter que ter a efetiva lesão. O homicídio também é um crime de dano, ok? Lesão corporal, por aí vai, também são, né? Crime de perigo, agora muito cuidado com esse. Os crimes de perigo vão levar à condição de provocar ou expor alguém a perigo, tá? Vamos imaginar aí um motorista de transporte coletivo, popular ônibus, né? Ele começa a trabalhar, vamos dizer que o coletivo está, logicamente, com seus passageiros, e ele começa a dirigir em altíssima velocidade, ou embriagado, ou algo do gênero, drogado, então ele está colocando a vida daquelas pessoas em risco. Daí vai caracterizar esse crime. Crime de perigo, que essa consumação se dá com a mera exposição do bem jurídico tutelado. O que é tutelado? Protegido. Caindo na prova, qual é o bem maior tutelado? Nós já sabemos. É aquele que sem ele não haverá sentido. A vida. A vida é o bem jurídico maior tutelado, né? Pode dizer também mais tutelado, mas é melhor dizer maior tutelado, de maior tutela é a vida. Perigo abstrato. Né? Abstrato, não necessariamente concreto. Vamos dizer que fulano de tal está no lugar X colocando drogas à venda. Sabemos que na lei que rege o tráfico de drogas, né, a lei 13.000, né, depois vocês completam aí, porque é de 2006. Né? Será que é 3.343? Verifica lá. Será que ela está substituindo a 6867? Vamos ver. De qualquer maneira, vamos ver. Então, o que acontece? Quando alguém está ali se expondo ao tráfico, ou seja, traficando suas 18 definições que a lei, né, 11.343 de 2006, a gente fala assim, para ver qual é, né, que é mais brincando, lógico, a gente tem a obrigação de saber, ele já está expondo uma sociedade a risco. Por essa exposição, quer dizer, perigo abstrato, ok? O contrário de abstrato, nós já sabemos, é concreto, né? A gente vai estudar um pouquinho aí da língua portuguesa, a gente sabe disso, né? Deve ser comprovada a situação de perigo. Um exemplo aqui, que nós temos aqui à nossa frente, é perigo para a vida ou a saúde de outro. Lembra aquela história do motorista? Então, quando ele está em altíssima velocidade, colocando a vida de outrem em risco, é abstrato. Aí vem uma pergunta. E se ele estiver dirigindo lá o seu veículo sozinho, colocando em alta velocidade o veículo, colocando em risco somente a vida dele? Qual o crime que ele comete? No máximo, alguma situação ligada ao trânsito. Mas em relação a colocar a vida de alguém em perigo, aí não. Por quê? Porque teoricamente, né, humanamente falando, o bem jurídico tutelado é dele mesmo. Se a gente fizer uma analogia com furto, não faz sentido eu furtar a mim mesmo. Faria sentido eu fazer o quê? Uma fraude, dizendo que eu fui furtado para me beneficiar com algum tipo de indenização, mas eu furtar a mim mesmo? Não, isso não vai fazer sentido de maneira alguma. Então, se o motorista estiver dirigindo lá sozinho, por esse delito aqui ele não responde. Ele pode responder por alguma situação ligada ao CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem.
Perigo individual. Por que perigo individual? Perigo de contágio venéreo. Tá? Aí, por mais que seja hilário para alguns, eu vou falar da maneira logicamente séria, porque nossas aulas têm um intuito sério. Perigo de contágio venéreo. Alguém um pouco mais de conduta, um pouco mais libertina, pode dizer, não, mas peraí, fulano ou fulana tem intimidades sexuais com 2, 3 ao mesmo tempo. Não, mas nesse caso aí é uma coisa atípica. Na tipicidade, o perigo de contágio venéreo é de A com B. Então, nesse caso aí, nós temos de perigo individual. Agora, um coletivo seria, por exemplo, explosão. Tá? O próprio motorista dirigindo, o nome coletivo aqui não quer dizer porque seja transporte coletivo, mas é porque cabe, né? O próprio motorista dirigindo em alta velocidade com um veículo com várias pessoas. Então, colocou um perigo aí o quê? Coletivo, claro. Perigo atual, abandono de incapaz. Mas não é porque atual, né? O incapaz poderá ser uma criança, um chamado especial com a trissomia no alelo 21, popularmente conhecida como síndrome de Down. Pode ser um idoso que não tenha condições de sozinho se autodefender ou proteger. Então, aí nós temos uma situação, como foi colocado agora, né? Atual. Né? A questão de um perigo atual. Agora, um perigo futuro. Peraí, futuro? Atual eu já vi, atual a gente conheceu, a gente sabe direitinho, mas futuro? O que eu poderia pensar sobre futuro? Um porte ilegal de arma de fogo. Quem está portando ilegalmente uma arma de fogo pode a qualquer momento cometer um delito. A qualquer momento cometer. Não está cometendo, a não ser a ilegalidade pelo SINARME, do porte ilegal de arma de fogo, vamos dizer que seja uma arma de uso permitido, né? Porque se não for aí, vai o SIGMA, mas aí é outra história, para a gente falar a posteriori. Então essa pessoa poderá a qualquer momento pegar essa arma de fogo e ferir alguém até tirar a vida de alguém. Então nesse caso aí é futuro. Tudo bem, vamos falar agora de crimes unissubsistentes. Conduta única. Unissubjetivo, pessoa. Unissubsistente. De conduta única. Tá certo? Plurissubsistente. Conduta de 2 ou mais pessoas. Cuidado para não confundir subsistente com subjetivo. Tá? Então, plurissubsistentes. 2 ou mais pessoas. Uma pessoa. Ok? Crimes de forma livre. Olha que interessante. De forma livre é porque não precisa ter um meio só. Poderá ser, entre aspas, infinitos meios. Um exemplo, a ameaça. Você pode ameaçar de forma verbal, de forma gestual, de forma escrita. Então, o crime de ameaça é um crime de forma o quê? Livre. Livre de quê? Porque é permitido? Não, claro que não. Livre de uma situação única, por exemplo. Já de forma vinculada, tá? Só poderá existir se for de uma certa maneira. O perigo de contágio venéreo na lei brasileira requer relações sexuais. Ei, teve perigo de contágio venéreo. Foi mesmo? Foi. Paulinho queria contagiar Joaninha com a situação venérea pro WhatsApp. Pô, peraí, tá brincando. Se na frente de um delegado, o delegado tiver de bom humor, vai rir, não tiver, vai te chamar a atenção. Não, assim não. Agora, fulano estava tendo intimidades com fulana, ou fulana com fulano, tanto faz a lógica, pionífico aí, o homem com homem, mulher com mulher, hoje em dia está uma situação, humanamente falando, bem livre, né? E um estava com problemas venéreos, colocando em risco a saúde do outro. Ok? É nesse caso aí se configura
a questão vinculada. Por quê? Porque para ter contágio venéreo vincula-se a ideia de que terá que ter relações sexuais. Monoofensivo ofende apenas um bem jurídico. Monoofensivo já está dizendo, ofende apenas um bem jurídico. Pluriofensivos, vamos lá. Monoofensivo, furto. Furtou, ação única, um bem só tutelado, foi, né? Retirado. Já, se você observar o artigo 121, homicídio, tem um tipo de homicídio que não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio, que é o latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º do nosso Código Penal brasileiro. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, olha o que acontece. Roubo e morte. Res furtiva e animus necandi para garantir a res furtiva. Então existe mais de uma coisa que poderia ser dividido. Poderia ser dividido só na res furtiva ou só no homicídio. Mas a junção dos dois leva à situação de latrocínio. Por isso ele é o quê? Pluriofensivo, porque ofende a mais de um bem jurídico. Crime principal. Olha que interessante. Crime principal e acessório. Eu vou falar uma pequena história que envolve os dois. A pegou uma arma de fogo sem autorização legal, né? Sem o porte legal de arma, ou posse, mas vamos falar de porte. E A foi até a casa de um desafeto, B. Chegando lá, deu um chute na porta, porque sabia que B estava em casa, arrombou a porta, entrou na casa de B sem a permissão de B, apontou a arma para B, puxou o dedo, atirou e matou B. Então vamos lá. Ele poderia responder por porte legal de arma, tá certo? Porque ele portou, saiu, entre aspas, nas ruas aí com essa arma. Dano ao patrimônio, ele quebrou a porta de terceiros. Invasão de domicílio e homicídio. Mas os crimes anteriores, o portar a arma de maneira ilegal, supostamente por as ruas, o quebrar um objeto de alguém que foi à porta, o invadir a residência de alguém, foram crimes acessórios em busca de um crime principal, que era o homicídio. Neste caso aí, o principal absorve os acessórios, pelo fato de que a intenção não era sair portando uma arma, a intenção não era quebrar a porta de ninguém, a intenção não era invadir a casa de ninguém, a intenção era matar. Que se por outra forma pudesse ter feito, teria feito. Ok? Crimes transeuntes e crimes não transeuntes. Transeuntes são aqueles que deixam vestígio material. Tá certo? Gravaram isso? Ou então esquece. Não deixa. Transeunte não deixa vestígio material. Então, normalmente é um crime o quê? Formal. Exemplo, ameaça. Nem sempre vai deixar uma materialidade. Crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Não vai deixar. Então, não transeunte. Mas o transeunte vai deixar. Um exemplo bem prático para o transeunte que deixa o quê? Vestígio, a lesão corporal. Então, crime transeunte. Tá bom? Maravilha. Foi entendido isso? Ok. Então, vamos repetir para saber se a gente entendeu mesmo. Para ver se a gente está assimilando. Depois você volta o vídeo um pouquinho aí até o minuto 28 e vê se o que eu vou falar agora você entendeu. Volta primeiro para o 26, depois para o 28 e agora para o 29 para 30. Porque eu quero saber se você está realmente atento ou atenta. Vamos lá. Crime transeunte não deixa vestígios materiais. Crime transeunte deixa vestígio material. E aí, tá certo? Então, vamos lá, pegar agora bem devagar, porque eu tenho certeza que esse tipo de coisa vai surgir numa prova mais aprofundada.
Grava que agora é para valer. Crime transeunte são aqueles que não deixam vestígios materiais. Transeunte, não deixam. É o contrário. Observe que é o contrário. Transeunte não deixa vestígio material. Um exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Já os crimes não transeuntes deixam vestígios materiais. Um exemplo, o homicídio. Então vamos ver de novo? Ó, é o contrário. Transeunte não deixa. Não transeunte deixa. Ok? Beleza. Então, deixamos aí. Foi só uma brincadeirinha para alertar, mas no final aí, depois você puxa aí o minuto 30, você viu que realmente a definição está correta. É só lembrar que é o contrário. O transeunte não deixa e o não transeunte deixa. Muito bem. Crimes independentes. Nenhuma ligação com outros direitos. Crimes conexos. Terá que ter a sua conexão. A gente vai ver isso um pouco mais adiante, não agora. Estou só alertando, porque a gente vai ver muito isso aí lá nos crimes contra a vida. Para não ficar muito repetido, né? A gente vai colocar isso mais à frente. Agora, tem aqui dois que você terá que ter, candidato, um cuidado enorme, que é o crime progressivo e a progressão criminosa. Vai depender da vontade, do animus, o crime progressivo e a progressão criminosa. Em um deles, haverá uma conduta de fulano começou a fazer isso, mas resolveu fazer aquilo. Resolveu aumentar o grau de delito. Aí a gente vai ver se esse é o progressivo ou é de progressão criminosa, tá? Terceira aula sobre definição de crime, que a gente vai dar essa resposta para vocês, que é lógico que a maioria já sabe, mas a gente vai passar assim mesmo, que é uma obrigação nossa e ao mesmo tempo um prazer. Aí sim a gente vai falar disso, vai falar de mais alguns tipos de crimes e já vamos entrar no programa do DEPEN. Colocaremos 3 aulas para passar o programa de Direito Penal. 5 aulas para passar o programa de Direito Penal. Quem desejar, pegue aí na internet, tem aí em PDF o edital anterior, porque a gente vai seguir aquele edital nas aulas de Direito Penal, Direito Constitucional, as leis extravagantes, tá bom? Então a aula de hoje foi bem diferenciada, né? Por quê? Porque fizemos aí umas pegadinhas para chamar a atenção, tá? Fiquem bastante atentos, não assistam a esse vídeo uma única vez, assistam várias vezes, porque esses conteúdos, eu vou ser sincero, eu respeito muito